Olá, gente querida, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do NECast, sim, o podcast oficial do Nordeste da nossa gente. Eu me chamo Glória Lacerda e você que está nos assistindo já se inscreveu no nosso canal? Então, por favor, peço para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta, comenta e compartilha. Vem cá, gente, você que está nos assistindo, você gosta de se informar sobre o direito? Conhece bem sobre as legislações? Então, fica comigo que no episódio de hoje o entrevistado conhece tudo sobre o direito. Eu estou aqui com o meu lado com ele é um advogado, professor, palestrante e atua no direito previdenciário há mais ou menos 15 anos. E ele lidera, gente, ele lidera o movimento A Ordem é Renovar. Aqui comigo no estúdio, Almir Reis. Seja bem-vindo, Almir, no NECast. É um prazer gigante estar aqui com você. Eu queria começar só agradecendo a todo o corpo técnico que está aqui nos auxiliando, nos ajudando. Eu queria mandar um abraço todo especial para o Elivelton Lacerda, para você, Glória, por tanta disponibilidade, por tanta atenção que foi dispensada a gente. A Glória, logicamente, mais uma vez, não só, na verdade, na condição de organizadora, mas também de debatedora aqui hoje. A Sara, a Suelane, a Cacá, a Carlinhos, a Marcelo. De uma forma geral, é um prazer gigante estar aqui com um podcast que tem uma estrutura que poucas vezes eu vi, não só no Brasil, mas no mundo. Devo ter gravado já ao longo da vida de 20 a 25 podcasts, mas poucas vezes eu vi uma estrutura tão bacana, uma receptividade tão especial como a gente está tendo aqui no dia de hoje em Maracaípe. Obrigado, Almir. Muito obrigado mesmo. Realmente, a gente já gravou bastante podcast. E a gente está muito lisonjeado de ter você aqui conosco. E vai passar muito sobre o direito. A gente tem aqui bastante perguntas para fazer para você. Fique à vontade. É um espaço aqui feito para você, para esse momento, tá? Eu fiz uma pequena apresentação sua, tá? Mas eu gostaria que naquela câmera você se apresentasse com mais detalhes para quem está assistindo conhecer Almir Reis. Bem, eu sou Almir Reis. Eu costumo falar que sou jovem advogado porque eu tenho uma aparência jovial, mas se eu pegar a estratificação da advocacia, por ter mais de 15 anos de labuta, eu já estou no final ali da carreira, porque, para vocês entenderem, hoje a advocacia rejuvenesceu tanto que a camada da advocacia com até 5 anos de inscrição representa 33% do total. Mas 33% tem entre 5 e 15 anos de advocacia. E o último trecho aí com mais de 15 é apenas um terço do total. Então, apesar de me apresentar ainda como jovem advogado, é porque eu acho que tenho o espírito de jovem advogado, eu gosto de estar perto da jovem advocacia, mas pulando essa parte aí do tempo de atuação, eu sou realmente especializado em direito previdenciário, mestrando em direito das relações sociais lá pela UDF em Brasília. Já tive o prazer de palestrar em mais de 50 eventos nacionais voltados ali para o meu segmento. Já palestrei em universidades como Harvard, em Boston, já palestrei na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, que fica em Genebra, na Suíça, já palestrei recentemente na Universidade de Lisboa, em Portugal, na Universidade de Coimbra. Então, de alguma forma, eu tenho uma história muito bacana, não só com a advocacia, mas também com a docência. Fui uma das pessoas ouvidas no tempo da reforma da Previdência, que era uma reforma muito dura para a sociedade brasileira, e a gente conseguiu, no Congresso Nacional, minimizar um pouquinho dos impactos draconianos que seriam trazidos para a sociedade brasileira. E também sou um apaixonado pela advocacia, um entusiasta da advocacia não só pernambucana, mas brasileira. Tive o prazer de disputar as últimas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no estado de Pernambuco. Tivemos a maior votação da história na região metropolitana do Recife. No estado de Pernambuco todo tivemos 49,25% do total de votos. Ficamos ali a 0,75% de sermos declarados vitoriosos, de termos a maioria absoluta. Mas, de uma forma geral, a gente não perdeu, Glória, essa conexão com a advocacia pernambucana. A gente continuou pós-período eleitoral, andando, palmilhando cada cidade, permaneceu com um processo de escutativa para entender um pouquinho das dores da advocacia. Eu sou muito próximo da advocacia ipojucana, inclusive, tenho grandes amigos aqui, como o Bial, como o Bruno, como meu amigo Major, que está ali nos bastidores também, que é um grande líder da advocacia, não só aqui do Litoral Sul, mas de todo o estado de Pernambuco. Então, de uma forma geral,
Almir é amigo e amigo dos amigos, é um cara que está sempre presente na vida de todos, é um cara que é muito solícito, que ama servir, que ama ajudar e que talvez esse ano, mais uma vez, seja ungido por um grande grupo a cumprir uma missão institucional, que é o desejo, que é o clamor de toda a classe advocatícia do Cais do Sertão. Almir, você, como você colocou, né, você vai estar pleiteando pela segunda vez, né, isso, o cargo da... Eu queria saber se já pode chamar você de candidato, pré-candidato? Tá. Diferentemente do que acontece na política partidária, em que a legislação eleitoral permite que no período pré-eleitoral você lance pré-candidaturas, então aqui em Pojuca a gente vai ter pré-candidatos a vereador, vai ter pré-candidatos a prefeito, no estado de Pernambuco também, quando é ano de eleição para deputado estadual, federal, senador, governador, também tem a figura das pré-candidaturas. Na OAB é um pouco diferente, a gente tem um provimento novo, que é o 222/2023, que me impede de me apresentar como pré-candidato, me impede de me apresentar como candidato, me impede de me apresentar como líder de um movimento. Na eleição passada tudo isso era possível, no período pré-eleitoral. Agora não é mais. Então, assim, de alguma forma, o que eu me coloco basicamente é que eu lidero um grande grupo de advogados e advogadas que entende que há um clamor pela renovação dos quadros da entidade, mas não só renovação de quadros, renovação de propósitos, que entende que há uma fadiga de material, que há um cansaço no grupo que ocupa aí a instituição há quase 20 anos e que defende que a alternância de poder é salutar, é saudável em qualquer instituição que prime, que preze pela democracia. Almir, você se considera como um novo caminho para esse cenário que o jurídico hoje enfrenta no estado de Pernambuco? Eu acho que sim. Eu acho que quando eu falei aqui de números um pouquinho, para você ter ideia de como a classe está rejuvenescida. A minha OAB é do final de 2008, é o exame 2008.3. E naquele momento a gente só tinha ali, minha inscrição na OAB é 27.685. Então veja que em 75 anos de OAB, quando eu tirei minha inscrição, só tinham tido 27 mil inscrições. 15 anos depois, esse número mais do que dobrou. A gente já está na inscrição de número 65 mil, mais do que dobrou. Dobrou e meio. Então, o que é que eu coloco de uma forma geral? Que as pessoas que eventualmente hoje estão no comando da instituição, elas estão desconectadas da grande massa advocatícia que surgiu essencialmente após a minha formatura. Então, esse grande pulo, esse grande levante no número de advogados que a gente tem, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, ele não se sente hoje representado pela forma como a instituição é comandada, como é conduzida. Basicamente, são grandes escritórios que estão ali à frente a vida toda e que fazem um revezamento ininterrupto na literalidade, na busca ali por se proteger ali no comando da instituição. Eu acho que está na hora da advocacia militante tomar a frente, assumir o comando e escolher os caminhos para os quais quer levar a nossa instituição, nosso órgão de classe. Na sua construção da sua chapa, qual é o perfil que você busca nessa sua caminhada? Olha, pessoas bem intencionadas. Pessoas que eventualmente têm um adjetivo, que eu acho que o principal deles da política, seja na política partidária ou na política de ordem, eu acho que o adjetivo, o requisito mais importante é a lealdade. Então, assim, eu tenho pessoas que estão ao meu lado e que eu tenho o maior orgulho delas, não só há 3 anos. Eu costumo falar que os meus amigos, os principais, eu levo de longa data. Então, assim, de alguma forma, por onde eu passei, eu acho que eu deixei uma boa imagem, eu deixei uma boa impressão. E, de alguma forma, eu acho que essas pessoas vão ajudar a governar no tempo certo, não só a OAB, mas escolher um caminho novo para a advocacia e, por consequência, para toda a sociedade. Porque a OAB, diferentemente de outros órgãos de classe, que tem uma atuação muito mais voltada ali para a categoria especificamente, a OAB não. A OAB é como se fosse uma guardiã de toda a sociedade. É uma entidade, uma instituição que não pode dormir nunca. É uma instituição que tem uma relevância, que tem um relevo, não só para a advocacia, mas essencialmente para toda a sociedade, por disposição expressa do nosso texto constitucional. Então, se a OAB não estiver em boas mãos, eu acho que a sociedade está em perigo. Então, é importante que pessoas novas, com a cabeça arejada, com ideias novas, possam estar à frente da instituição, não só pensando, logicamente, na nossa atuação na advocacia, mas essencialmente pensando como sociedade também. Almir, você fala com tanta paixão da advocacia,
né? E a gente vê também essa sua trajetória ao longo desses 15 anos, dessas suas contribuições. Você acha que alcançando o pleito, o pessoal, esse corpo que você citou aí, que inclusive você colocou, eles abraçam essa sua ideia? Eles comungam junto contigo? Olha, deixa eu te falar aqui de dados. Na eleição passada, o nosso grupo, eu falo nosso grupo porque assim, eu era apenas o representante do grupo, teve por volta de 7.600 votos. Exatamente metade da advocacia votante nos apoiou na eleição passada. Mas existe um grande corpo de advogados e advogadas que não participa do processo eleitoral por estar inadimplente. Então, só para você entender hoje, a gente está na inscrição de número 65 mil. Mas ativos, exercendo a advocacia, tem aí por volta de 43 mil advogados e advogadas. Pouco mais da metade está adimplente com o sistema OAB. É como se a gente pagasse uma anuidade todo mês para manter aquela nossa filiação na nossa instituição, no nosso órgão de classe. E pouco mais da metade hoje tem condições, ou pelo menos apresenta pagamentos regulares com a instituição. Onde é que eu quero chegar? Muita gente olha na ponta para a advocacia e acha que todo advogado está bem, está rico, está bem resolvido, e o dado não é esse. Vejam o que está acontecendo. Apenas metade da advocacia hoje honra com pagamento da anuidade. E quanto é essa anuidade, Almi? Pouco mais de R$800. Então, de alguma forma, essa anuidade hoje, até o valor dela, está desconectado da realidade. Porque esse era um valor que era necessário quando eu tinha menos inscritos. Hoje, com um número muito inferior de inscritos no sistema OAB, a instituição consegue se manter com um valor bem reduzido, bem menor de anuidade. Então, de alguma forma, acho que governar, basicamente, Glória, é escolher caminhos. E esse grande grupo, que eu tenho a honra de representar, de liderar, ele quer escolher caminhos diferentes para a advocacia ao longo dos próximos anos. Ele quer, essencialmente, que a OAB combata a morosidade do Poder Judiciário. E como é que se combate a morosidade do Poder Judiciário? Com diálogo institucional, sem dúvida alguma, levando pleitos da advocacia, mostrando, então, os problemas, apresentando soluções que, eventualmente, sejam viáveis, mas tendo altivez, tendo protagonismo. Porque quando o diálogo não for suficiente para resolver, a OAB tem mecanismos, tem ferramentas para cobrar do Poder Judiciário uma predominância, um olhar mais social, um olhar para aquele jurisdicionado que eventualmente precisa resolver aquela pendência judicial e muitas vezes não consegue a celeridade que o caso concreto requer. Então, o nosso compromisso, com toda a franqueza do mundo, não é com grandes bancas a quem interessa a morosidade do Poder Judiciário. E quando eu falo de morosidade, que um processo está demorando, tem alguém ganhando com isso. Alguém está sendo beneficiado com isso. Então, por exemplo, eu vou dar aqui só um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, uma grande banca que tem 500 advogados e que atua para grandes empresas, e ela tem um contrato com essas grandes empresas que remunera ela por cada processo que tiver ativo na base dela. Para essa empresa, muitas vezes, que é representada pelo escritório, quanto mais o processo demorar, pode ser interessante, porque ela vai deixar de cumprir aquela obrigação que poderia ter sido condenada já a resolver com celeridade. Então, o que eu coloco é que o meu lado é o da celeridade. O meu lado é o que prega por um judiciário realmente muito forte, muito protagonista e que entregue prestações jurisdicionais com a máxima celeridade. Enquanto eu acho que parte das pessoas que hoje estão no sistema OAB buscam justamente o contrário. Atuam ali no que eu chamo de contrafluxo. Atuam, na verdade, ali de acordo com os interesses que, eventualmente, o escritório de cada um termina representando. O meu interesse, na verdade, é o da advocacia, é o da sociedade, é o que realmente quer um judiciário forte, um judiciário independente, um judiciário atuante e um judiciário respeitado. E para que isso aconteça, a celeridade é ponto primordial. Você falou sobre números aí, valores. Na sua concepção hoje, o orçamento da OAB, ele está sendo bem administrado? Na minha visão, não. Porque eu falo que não está sendo bem administrado. Porque tudo em que você não tem transparência, eu julgo que eventualmente está devendo alguma coisa. Então, eu acredito que os advogados e as advogadas querem ter acesso real, em tempo real, inclusive, é o que está acontecendo com as finanças da OAB. É como se, na verdade, todos nós somos sócios. Então, a OAB, o orçamento dela é basicamente decorrente da arrecadação do que a gente aporta todo ano no sistema OAB. Então, eu acredito que o advogado quer mais transparência, o advogado quer participar da gestão. Tem um mecanismo chamado de orçamento participativo que o nosso time pretende implementar no que vem. Então, tem 100 milhões para investir.
Você, advogado e advogada, como é que você quer colocar esse dinheiro? Você quer um clube social aqui em Maracaípe, quer em Pojuca? Você quer uma estrutura de prerrogativas dentro do próprio fórum para eventualmente, né? Para funcionar o advogado que está com alguma dificuldade? Então, o que eu penso em fazer, se realmente a gente vier a ser candidato lá na frente, é colocar o orçamento da OAB à disposição da própria classe, para que ela possa escolher no tempo certo, no tempo apropriado, o que quer fazer com o dinheiro que é dela própria. Quem é hoje o time de Almi para fazer essa mudança? Olha, é um time que tem mais de 7.500 pessoas, é um time energizante, é um time que não dorme, entendeu? Esse nosso time é impressionante, a energia de cada um. E se eu for falar de uma ou duas pessoas, vou terminar sendo injusto. Mas eu costumo falar que o meu time é da advocacia. O meu time é de abnegados, é um time que está unido em propósitos e que quer fazer a diferença e, de fato, torcer para que daqui a 3 anos apareça um time ainda melhor que possa fazer muito mais. É um time que quer ir para a gestão, para deixar um legado muito bacana e torce para que depois venha um ainda melhor para tocar a OAB nos próximos 6, 9, 12, 15, 50 anos. Você falou já em um momento de um certo discurso seu que você queria uma OAB 24 horas, se possível. É verdade. Você acha que dá para implementar esse contexto? Sem dúvida alguma, é algo que a gente vai tirar do papel se vier a disputar e se vier a ser declarado como vencedor do processo eleitoral, porque eu quero um OAB que não durma nunca. E quando eu falo de um OAB que não durma nunca, é na teoria e na prática. Então, se acontece um problema aqui, 9, 10 da noite, 11 da noite, está tudo fechado. Eu quero que o cidadão entenda na ponta que a OAB não vai dormir nunca, que qualquer lesão a direito, qualquer desrespeito à Constituição, ele vai estar sempre a guardiã da Constituição, que na minha visão é a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, para abraçá-lo, para protegê-lo. Então, sem dúvida alguma, a gente prega um OAB 24 horas por dia, 7 dias por semana, um OAB que na teoria e na prática não vai dormir nunca. Tá certo. Olha, quais são as suas principais insatisfações com a atual gestão? Olha, eu acho que demanda um olhar muito especial, um olhar diferenciado com a jovem advocacia. Eu acho que esse segmento está completamente abandonado. Quando eu falo de números que metade não consegue pagar nenhum valor da anuidade, é porque as pessoas terminam a faculdade e são jogadas literalmente na selva. Por quê? Você acha que o mercado comporta todo ano umas 3, 4 mil advogados? Tu acha mesmo, Glória, que está faltando advogado? Não. O advogado é em Pernambuco? Não. Então, assim, todo mundo é treinado na faculdade, estuda durante 5 anos e aprende exatamente a mesma coisa. Acho que o grande diferencial são as experiências que cada um vai ter ao longo da vida enquanto estagiário. O que eu falo basicamente, e eu vou dar aqui um exemplo, que o magistrado, quando termina lá, ele passa num concurso que são 5 fases. Tem a parte objetiva, a parte subjetiva, tem a sentença, depois vai ter a prova oral, para depois ter a prova de títulos e tal. Então ele passa por 5 grandes fases e depois que ele passa em tudo, ele não é jogado aqui, vai lá ser juiz agora. Não, tem um treinamento específico para essa pessoa começar a exercer a magistratura. O que eu acho que faz falta muitas vezes é para o jovem advogado que acabou de sair da faculdade, passou no exame da OAB, a família dele que ajudou na faculdade, muitas vezes olha e pensa, pronto, agora está livre, agora ele vai ganhar dinheiro, isso e aquilo. E não é assim que funciona. Então você fica perdido. E agora? Tem um choque de realidade. Estou com minha OAB na mão, minha vermelhinha na mão, e agora? Então ninguém sabe o que fazer. Então, para essas pessoas que estão chegando agora, ou para aquelas que já estão há algum tempo, mas de alguma forma estão perdidas, acontece, pressa recalcular a rota ao longo da trajetória, eu acho que para essas pessoas especificamente, um curso de formação para o exercício da advocacia, para aqueles que entenderem necessidade, para que a gente possa mostrar na ponta, enquanto instituição, onde tem mercado, quais as ações que eventualmente estão ali em evidência. Eu tenho familiaridade maior com o previdenciário, que é a minha área. Vamos fazer aqui um curso de formação da gente trazer juízes, vamos trazer aqui promotores, vamos trazer advogados eventualmente mais experientes, vamos trazer o INSS na ponta, para mostrar como é a realidade, como é o cotidiano, para que esse advogado, já naquela fase inicial, que é mais difícil, ele se sinta de fato abraçado, protegido, representado pela instituição dele. Eu acho que falta um protagonismo maior para as mulheres advogadas. Essa é uma pauta que a gente defende e acho que vai ser a prioridade 01 da gente ao longo da gestão. De alguma forma, o nosso Tribunal de Justiça hoje, por exemplo, tem 50 homens e apenas 2 mulheres na condição de desembargadores. Eu acho que a gente vai fazer uma política afirmativa ao longo dos próximos 3 anos para que as mulheres cada vez mais
possam ocupar mulher de protagonismo, mas não eventualmente, é mulher, então assim, mas tem que... exatamente. Eu preciso de mulheres comprometidas com a causa das mulheres. Isso. Então, de alguma forma, eu te falo com muita propriedade que um cuidado especial com políticas afirmativas para mulheres advogadas vai ser um papel fundamental do nosso grupo, se um dia se vier a ser candidato e se vier a ser eleito para comandar a entidade. Acho que falta um cuidado muito especial também com a advocacia interiorana. A advocacia interiorana entende que a OAB estadual funciona como uma espécie de cartório, que só serve para pagar anuidade e para cobrar os advogados que estão eventualmente inadimplentes. Então, de alguma forma, eu acredito, com toda franqueza, que esses pilares aqui, jovem advocacia, a mulher advogada, a advocacia interiorana, prerrogativas, a advocacia, eu acho que, além de empobrecida, está cada dia mais desvalorizada, está cada dia mais desrespeitada. Então, vamos fazer um grande programa de respeito a prerrogativas e a gente vai ter uma atuação muito mais incisiva, direta, contra autoridades que violam prerrogativas a partir do ano que vem. Então, ao invés de fazer só um desagravo, a gente vai cobrar punição efetiva para as autoridades, para que tenha um caráter pedagógico, mas também o caráter punitivista, para essa autoridade entender que se ele violar a prerrogativa do advogado, ele está violando os deveres dele, não só enquanto autoridade, mas também enquanto cidadão. E no dia que ele precisar de inscrição nos quadros da OAB, ele vai ter essa inscrição denegada por um ato que ele praticou enquanto tinha algum poder de autoridade. Então, basicamente, eu quero ouvir ainda mais a advocacia. Eu já percorri esse ano 79 cidades no estado de Pernambuco, num processo de escutativa, para entender o que é que está acontecendo, o que é que está faltando, como é que a gente pode ser mais presente, e no tempo certo, quando for o momento eleitoral adequado, eu tenho certeza que a gente vai ter uma legitimidade que ninguém nunca teve na história, por ter percorrido tantas cidades para ouvir cada advogado na ponta e com essa escutativa a gente ter, de fato, a legitimidade de fato e de direito para propor, para colocar no papel o que a advocacia quer apontar para os próximos 3 anos. É como se fosse uma candidatura para governo, né? Exatamente isso. Você tem que visitar realmente todas as cidades. Eu acho que a gente vai visitar, talvez, mais municípios do que um candidato a governador, governadora visita ao longo de um processo eleitoral. Dificilmente o governador consegue visitar todas as cidades. Muito provavelmente a gente vai terminar a trajetória esse ano eleitoral todo tendo percorrido os 184 municípios pernambucanos e mais Fernando de Noronha, que não é município, é o distrito de Fernando de Noronha, mas devemos ir a todas as cidades, inclusive ao distrito de Fernando de Noronha, para que a gente possa escutar na ponta qual a dor, qual o tamanho dessa dor e como a gente pode ser útil e efetivo para saná-la. Almir, ao longo da campanha, da anterior e da atual, o que é que você mudaria? Eu acho que a gente está muito mais maduro. Eu acho que 3 anos depois, a maturidade faz muita diferença. Então, acho que o processo de escolha da chapa, eu vou te falar hoje, apesar de não estar se falando nisso ainda, porque a gente não está no momento eleitoral, mas a gente está hoje no dia... Hoje é dia 12 de julho, né? 12 de julho, é. 12 de julho de 2024. E além de não me colocar como candidato ainda, porque a legislação não permite, não há nenhum espaço da chapa prometido, ou vendido, ou comercializado, ou colocado como balcão de negócios para que a gente possa trazer estrutura, possa trazer pessoas, ou possa trazer grupos. O momento de decidir se vai ter ou não candidatura e quem são as pessoas que vão para a chapa é efetivamente mais para frente. Então, eu acho que no Brasil todo está todo mundo com as chapas já comprometidas, com isso prometido, o Conselho Federal, o Conselho Estadual, o diretor disso, daquilo. E no nosso caso, não. A gente não precisou fazer nada disso, porque a gente teve a maturidade de entender um pouco dos erros cometidos no processo eleitoral anterior e vai deixar para que isso seja uma decisão coletiva mais para frente, uma decisão de grupo. Então, as pessoas que estão participando desse processo de escutativa vão, inclusive, serem ouvidas na hora de escolher se devemos ou não ter candidatura e, se tivermos candidatura, quem são as pessoas que vão estar ao nosso lado, na chapa, para construir essa gestão que, se vier a realmente apresentar uma candidatura, tende a ser a melhor dos mais de 90 anos do sistema OAB. Jovem advogado hoje em dia está sendo bem acolhido pela OAB? Eu falei agora com você sobre isso e faço uma questão de repetir. Eu acho que o jovem advogado, quando termina a faculdade, é jogado numa espécie de selva. Porque ele não sabe, ele aprendeu para passar no sistema OAB, para ingressar nos quadros, para passar no exame de ordem, mas na faculdade você não é ensinado a advogar.
Você, na verdade, tem ali... Eu sou advogado previdenciarista, por exemplo. Eu não tive direito previdenciário na faculdade. Como assim? Tu é advogado previdenciarista e não pagou a cadeira de... Não tinha na minha época direito previdenciário. O Major, que é meu contemporâneo, está ali no bastidor também, sabe que nem isso a gente pagou. Não teve direito previdenciário. Então, veja, basicamente, a minha atuação... Pouco dela eu trouxe ali da faculdade. Foi muito mais o convívio, o cotidiano, no estágio, que me trouxe um aprendizado que me fez ser um advogado previdenciário respeitado e reconhecido não só no Brasil, como fora dele. Mas, de alguma forma, é isso que a gente quer mudar. Então, eu vou fazer o paralelo da magistratura. Terminou hoje o concurso de magistrado. Passou, está aprovado. Ele não vai no outro dia para a advocacia. Eu quero propiciar, para quem entender que é necessário, não vou nem chamar de curso, a gente vai modelar ainda a nomenclatura, mas é uma espécie de inserção no mercado em que a própria instituição vai entender onde tem mercado ainda, onde eventualmente as coisas precisam melhorar, quais as ações que estão mais em evidência, como é que o advogado pode captar cliente, como é que ele cobra honorários, porque nada disso eu aprendo na faculdade. Então, eu quero proporcionar, eu quero propiciar isso para o jovem advogado que está começando agora, e isso não existe, não só em Pernambuco, mas em nenhum canto do Brasil. Vamos implantar aqui, se Deus quiser, de forma ineta. Dá mais acolhimento. Acolhimento, sem dúvida alguma, é a palavra-chave para jovem advocacia. Olha, a OAB e o TJ estão caminhando junto? Eu acho que não. A OAB, esses dias, inclusive, entrou com a representação no Conselho Nacional de Justiça reclamando do TJPE. Qual o problema dessa representação, assim, na minha humilde visão? Eu acho que é uma espécie de, no popular, bola nas costas. Porque o TJ, quando foi fazer mudanças na diretoria civil, quando foi fazer mudanças no horário de funcionamento, comunicou tudo à OAB, previamente. E a OAB disse, está tudo certo, tudo ótimo, maravilhoso, vai ser bom para a advocacia, bom para o jurisdicionado, bom para os servidores. Quando a gente pressionou, dizendo que da forma como estava, sem conversar com a advocacia previamente, não está bom, aí o que é que a OAB fez? Eita, meu Deus, que surpresa, eu não estava sabendo de nada que ia mudar horário, eu não estava sabendo de nada que eventualmente ia ter diretoria civil mais forte, eu não estava sabendo disso e daquilo. Aí fez um migué, entre aspas, e entrou com representação no CNJ para dizer que não estava sabendo de nada, que era tudo surpresa. Perdeu. Perdeu no CNJ porque não jogou limpo. Tudo que eventualmente o TJ está fazendo, estava fazendo, vai fazer, o TJ, eu posso não concordar, assim, com boa parte das práticas. E o que falta muitas vezes é um advogado militante como representante da entidade para apresentar para o TJ, ó, isso aqui não dá certo, isso não funciona, vamos por outro caminho. Então, acho que a postura da OAB hoje, ela não sabe nem o que está acontecendo no sentido de necessidades da advocacia. Então, se o TJ diz, vou fazer isso, por não ter um advogado militante enquanto representante da entidade, ele não sabe nem se é bom para a advocacia, se é ruim para a advocacia. Então, eu acho que falta isso. Falta termos advogados efetivamente militantes na ponta para entender quais são as dores da advocacia e colocar para o TJ, isso funciona, isso não funciona, não vamos por aqui. Se for por aqui, a gente vai discordar, vamos brigar pela advocacia. Então, eu acho que o TJ está tentando acertar, mas tem cometido erros que não cometeria se o nosso grupo estivesse à frente da liderança do OAB. Porque tem medidas que a gente não permitiria que sequer saísse do papel. E como é que a gente não permitiria que saísse do papel? Conversando, dialogando, mostrando dados, mostrando elementos, mostrando a realidade de outros tribunais, não só no Brasil, como fora do país. Então, a OAB está desconectada. Não sabe nem o que está acontecendo do lado da advocacia, mas tem as informações do TJ de tudo que vai acontecer. O TJ, eu posso não concordar, repito aqui para você, eu não concordo, acho que o tribunal precisa melhorar muito em diversos aspectos, que as coisas não acontecem do dia para a noite, mas acho essencialmente que a OAB não cumpre sua missão institucional de zelar pelos interesses da advocacia. Você é bem viajado, né? Você já percorreu bastante países, né? Mais de 50. Mais de 50. Quais os modelos dessas suas visitas? Quais modelos você gostaria de ver, colocar para a OAB? Veja, é muito difícil de falar disso. Eu poderia falar mais de previdência no direito comparado do que propriamente da OAB. Porque você não tem um modelo de ordem dos advogados do Brasil em nenhum país do mundo com a dimensão que você tem aqui no Brasil. Para você ter ideia, o Brasil é o país com mais advogados e advogadas no mundo. Não existe nenhum país no mundo que seja um paralelo.
Então, não existe nenhuma entidade de classe no mundo voltada para a advocacia que tem 1,4 milhão de advogados. Então, sem dúvida alguma, não vai ter um modelo ideal do direito comparado, porque eu não vou ter, tecnicamente, nenhum modelo com a dimensão que tem o brasileiro. Então, indiscutivelmente, o modelo que funcionaria para o Brasil é um que você escute a classe antes de tomar decisões que tenham impacto em toda a classe. Porque, basicamente, o que é que o TJ faz hoje? Ele procura o presidente da entidade, presumindo que esse presidente tem a legitimidade de falar por toda a advocacia, e o presidente não é advogado militante, não sabe a dor de um advogado que está começando agora, não sabe a dor de uma mulher advogada que sofre discriminação no mercado de trabalho, que, de alguma forma, tem dificuldades para exercer a profissão, igualdade de condição com os homens advogados por várias questões que eu poderia trazer aqui durante essa construção. Então, falta muitas vezes alguém forte, altivo, protagonista e corajoso para fazer o diálogo institucional em condições de igualdade. Hoje isso não existe. Eu acho que hoje a relação da OAB com o TJ, e por defeito da OAB, muito mais da OAB do que do TJ, a relação é de subserviência. Almir, qual é o teu sentimento quando se é gestão, né, nesse quesito, enquanto se é gestão, se pode tudo, e quando se é oposição é a forma da lei? Veja, vamos lá, vamos tentar trazer aqui um pouquinho da tua frase. Eu acho que a gestão hoje do sistema OAB é uma gestão que tenta proteger os amigos, tenta proteger os aliados e quem eventualmente não concorda com a gestão, os rigores eventualmente da lei. Eu falo com propriedade porque assim, eu nunca tive nenhum problema direto, não tenho nenhum problema pessoal com nenhum dos gestores, com nenhum dos componentes ali da gestão, mas falta alguém com coragem para unir a advocacia. Unir a advocacia é respeitar aquele que votou em você, mas respeitar com a mesma intensidade aquele que não votou em você. Então, o advogado que hoje está como representante, ainda que subjúdice da entidade, o que ele faz basicamente é tentar criar um clube, entendeu? Dos que eventualmente votaram nele e os que eventualmente não votaram, disse, esses aqui não vão ter espaço. Eu tenho pessoas, eu vou dar aqui um exemplo. Tem um advogado, que eu acho que é o advogado mais respeitado do estado de Pernambuco, Eliseu Leite, na parte previdenciária, um grande amigo, um grande irmão, que tem poder de fala em Harvard, tem poder de fala agora em Nova York, num congresso que a gente participou junto, tem poder de fala em Lisboa, tem poder de fala em Coimbra, em qualquer país que ele for do mundo, ele tem poder de fala. Mas por não ter votado na gestão da OAB, simplesmente ele não pode participar de nenhum evento do sistema OAB. Então, veja, uma pessoa que tem autoridade para falar em Harvard não pode falar em Recife, porque simplesmente ele não votou na pessoa que hoje comanda a entidade. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Então, eu acho que a partir do ano que vem, o primado básico é meritocracia. Aquele que é bom, sendo gestão, sendo oposição, sendo o que for, ele vai ter poder de fala, porque ele vai ajudar outras pessoas a chegar nesse lugar de fala. A nível Brasil, né, que você tem uma experiência de 15 anos, né, mais de 15 anos no direito previdenciário. Sim. Quais foram essas suas contribuições? Diversas. Você tem ideia? Algumas. Eu já palestrei em mais de 50 eventos nacionais, tá? Só nacionais, voltados para a minha área. Se você fizer uma média dos últimos 15 anos, dá uma média de 3 eventos nacionais, e a gente tem de 5 a 6 eventos nacionais por ano acontecendo, em que eu fui convidado para eventualmente palestrar, para trazer minha contribuição. Se eu contar eventos internacionais, já tive o prazer de palestrar em mais de 10 eventos internacionais. No tempo da reforma da Previdência, seu amigo aqui, Glória, correu o estado de Pernambuco todo. Eu palestrei em quase 40 cidades, trazendo informações para a sociedade do que eventualmente ia acontecer, do que não ia acontecer. Já tive o prazer de atuar, seja na esfera administrativa ou judicial, em parceria em mais de 50 mil ações judiciais ao longo da minha trajetória. Então, a gente deve ter aí solucionado um pouco mais da metade, acredita? Então, cerca de 25 mil famílias aqui do estado de Pernambuco hoje, que tem uma prestação previdenciária na ponta recebendo, teve a participação direta
ou indireta da gente atuando enquanto causídico. Então, acho que a minha contribuição é não só por atuar numa área que tem uma humanização como necessária, como imprescindível, é não só por ter trazido dignidade para mais de 20 mil famílias, é não só por ter trazido uma contribuição na disseminação de informação, de conhecimento, é não só por ter a condição de professor também, eu sou professor de pós-graduação em diversas entidades do Oiapoque ao Chuí, literalmente, mas no momento mais decisivo da advocacia previdenciária, no tempo da reforma da Previdência, eu fui um dos poucos advogados ouvidos no Senado Federal para trazer contribuições para a reforma que estava em discussão naquele momento. Então, realmente, minha história com a advocacia, eu digo a você que é apaixonante e reapaixonante todos os dias, mas, de uma forma geral, eu quero que ela seja ainda mais profunda ao longo dos próximos anos. Você vai falar ali para aquela câmera, né, para os jovens advogados, por que você quer assumir a presidência da OAB? Veja, de uma forma geral, eu quero abraçá-lo, eu quero acolhê-lo, eu quero que ele seja protagonista, eu quero que ele faça a diferença. E por ser um jovem advogado também, se não na idade, mas de espírito, eu conheço exatamente a tua dor. Eu sei, eventualmente, que você muitas vezes pensa em desistir, que é desmotivante, que é desafiadora a advocacia, e muitos advogados e advogadas hoje estão largando a advocacia para fazer Uber. Conheço vários e vários casos. Eu acho que essa realidade vai ter uma guinada a partir do ano que vem, porque você, jovem advogado, você, mulher advogada, você, advogado interiorano, vai ter uma gestão, vai ter uma entidade que olha para você por completo, que vai tentar entender a tua dor e ajudar a saná-la para que você ocupe o lugar de destaque que você merece no mercado de trabalho. E o nosso time, eu costumo dizer aqui, viu, Major? Está pronto, está preparado e está querendo como ninguém. Você assumindo o pleito, você vai ter coragem de contrapor a política do Estado, jurídica do Estado? Não, vamos lá. Eu acho que o sistema OAB ele tem que ser independente da Prefeitura Municipal, seja de Pojuca, seja do Recife, seja de Olinda, de Jaboatão, assim como tem que ser independente do governo do Estado, tem que ser independente do governo federal. O que a classe menos quer é que a gente tenha uma gestão no sistema OAB usado como puxadinho, seja da Prefeitura do Recife, da Prefeitura de Olinda, do governo do Estado. Então, o que eu me comprometo aqui é manter uma relação de independência e respeito com todos os poderes constituídos e com todas as instituições hoje presentes no Estado de Pernambuco e no Brasil. Você acha que a gestão da OAB, eles fazem muito alça política? Eu acho que sim, eu acho que eles misturam a política partidária com a política de ordem. Eu estou vendo muito presente pessoas que eventualmente são colocadas pelos partidos para presidir comissões no OAB, para ganhar alguma notoriedade, para depois voltar gourmetizado para a política partidária. Tem vários e vários casos, inclusive na gestão atual. Várias pessoas que foram indicadas por partidos para ocupar posições, ganham fica ali gourmetizado, presidir uma entidade, uma comissão e tal, e voltam para a política partidária. É como se ganhassem um banho de loja na OAB, com a relevância de terem presidido algum espaço lá, e vão para a política partidária atrás de voto. Isso vai acabar. Você quer política partidária, vá lá, meu amigo, minha amiga, siga a sua vida. Mas você não vai ter banho de loja aqui na OAB, não, porque isso não é papel institucional nosso. O que é que você acha do governo da Raquel Lira e dos seus comandados? Veja, é difícil falar, porque assim, eu vou me colocar numa posição aqui de crítica ou de elogio, e talvez nesse momento não me caiba poder de fala com relação a isso. Eu acho que é uma governadora mulher, uma governadora que está tentando acertar do jeito dela, a modo dela. Eu poderia citar aqui alguns acertos que eventualmente eu acho importantes, e poderia citar dezenas de erros que eu acho que são relevantes também na forma como ela vem conduzindo. Mas acho que é uma governadora honesta, bem intencionada, mas que não tem um pouco do jogo de cintura político que é necessário, talvez, para comandar o Estado, para ter ali a Assembleia próxima da ela. Então, assim, eu acho que ela tem alguns acertos importantes, mas hoje, se a gente fizer aqui uma métrica dos 2 anos de gestão, 2 anos e um pouquinho, não tem 2 anos ainda. Ela foi eleita em 2022, tem 1 ano e meio aproximadamente. Eu acho que tem erros que talvez eu não cometeria se tivesse eventualmente naquela condição.
E quanto à Procuradoria do Estado e suas decisões? Olha, a Procuradoria do Estado de Pernambuco é uma das procuradorias mais respeitadas do Brasil. O presidente da Associação dos Procuradores, Rafael Amorim, inclusive, é um grande amigo, porque eu tenho muito respeito. Então, a Procuradoria do Estado, de alguma forma, eu acho que é uma referência, não só a nível estadual, mas uma referência nacional. Boa parte das procuradorias se espelham na Procuradoria do Estado de Pernambuco como referência de atuação. Então, sem dúvida alguma, uma parte que é positivíssima no Estado de Pernambuco é a atuação da Procuradoria do Estado. Almir, hoje, qual seria um dos maiores desafios do advogado? Eu acho que assim, não há sensação de pertencimento com relação ao OAB. É como se o OAB funcionasse tão somente como um cartório. Então, o advogado, e eu falo do jovem ou mais experiente, ele se sente abandonado, é jogado da própria sorte. E alguns, é como se o seguinte, vamos imaginar que todo mundo aqui foi colocado numa ilha, jogado numa ilha, jogou 40 mil advogados numa ilha. E alguns vão ter mais facilidade de se acomodar nessa ilha, de conseguir, talvez ali por conta própria, já criar sua própria fogueirazinha, já conviver de forma harmoniosa em sociedade e tal. E alguns vão ter dificuldade, vão precisar ali talvez de alguém liderando, ali de ser no pontapé inicial. Eu acho que falta isso na OAB. Ela entender que alguns que têm mais facilidade conseguem deslanchar, independentemente da OAB, e outros vão ter uma dificuldade mais forte, mais assodada, e precisam desse braço assistencial, seja da CAAP ou da própria OAB como instituição forte, para que as coisas aconteçam da forma como ele imaginou quando sonhou em fazer o curso de Direito. Hoje, que modelo de OAB você enxerga para a sociedade? Olha, vamos lá, eu acho que tem algumas OABs que são inspiradoras. Eu gosto muito do trabalho do Sérgio Leonardo na OAB Minas Gerais, eu gosto muito do trabalho da Patrícia Vanzolini na OAB São Paulo, é só para dar como a referência. Contexto. Porque são duas OABs que não se omitem, que elas são corajosas, que quando eventualmente precisa apontar o dedo, seja para uma instituição, seja para outra instituição, seja para uma prefeitura, para o governo do estado, eles se mostram presentes. Então, o modelo que vem sendo implementado na OAB São Paulo e na OAB Minas Gerais, para mim são dois exemplos, são dois referenciais de como eu me portaria se um dia chegar à condição de presidente da OAB Pernambuco. Pronto. Dentro da OAB tem várias comissões, não é isso? Mais de 100. Mais de 100. Você acha que todas são relevantes, são importantes, ou alguns que você poderia... Acho que não. Eu acho que um OAB vai funcionar bem a partir do ano que vem com cerca de 70 a 80 comissões. Eu acho que dá para cortar quase metade das comissões. Então, para você ter ideia, existe uma comissão de estudos sociais, outra comissão de estudos democráticos e outra comissão de estudos constitucionais. Então, assim, são comissões que muitas vezes estão sobrepostas ali, que não faz nenhum sentido coexistirem, até porque as comissões podem criar subcomissões para estudos de questões específicas. Mas, basicamente, as comissões são usadas para politizar a OAB, porque quanto mais comissões eu tenho, mais presidentes de comissões eu vou ter que estão presos ali a mim, porque a nomeação é do presidente. Vinda do presidente. Então, assim, se eles tivessem ter, vamos lá, a gente tem hoje, adimplentes, 22 mil advogados. A vontade da atual gestão era botar cada advogado para presidir uma comissão. Eles queriam ter 22 mil comissões, porque aí eles teriam o voto de cada um garantido na cabeça deles. E acho que esse modelo não funciona. É um modelo que, assim, se eu pegar, é tão absurdo, é como se, basicamente, vamos lá, o Brasil é governado com menos de 40 ministérios. Então, se para governar um Brasil, eu governo com menos de 40 ministérios, e no governo anterior era menos de 20, inclusive chegou a ser menos de 20, para comandar um OAB eu preciso de 130 comissões, 140 comissões, eu duvido, eu faço um desafio aqui, Pode chamar qualquer pessoa da atual gestão e sem cola para ele dizer o nome das comissões que existem no sistema OAB. Se ele conseguir dizer de cabeça aqui, eu desisto, inclusive, de disputar o processo eleitoral, para você ter ideia. Então, não sabe nem o nome das comissões que existem, tampouco o nome dos membros que, eventualmente, estão nas comissões. É como tu ter uma estrutura que tu não conhece nem o nome do... Tu é presidente da República e tu não sabe nem a quantidade de ministérios que tem, ou se tem nem o nome dos ministérios que, eventualmente, estão se assessorando para governar o Brasil. Então, mutatis mutandis, é o que acontece no sistema OAB. Eu faço o desafio de qualquer pessoa da gestão, está feito o desafio aqui, em público lá, se qualquer pessoa
pessoa, sem cola, sem fila, conseguir dizer o nome de todas as comissões que tem no sistema OAB, eu nem pleitear, nem me colocar como possível candidato, eu fico. Então é só para tu ter noção do absurdo que é. Então, assim, são 4, 5 comissões para dizer a mesma coisa. Mas o que se quer, basicamente, é que cada um tenha um cargo de direção numa comissão para ficar devendo um favor e votar na gestão no processo eleitoral. E o orçamento mal administrado? Eu acho que o orçamento é mal administrado porque falta transparência. Sem transparência, sem escolher os caminhos que são os da vontade da classe, as coisas realmente não acontecem. E sobre essa construção de farmácias? Vamos lá. Vamos falar disso, que é um tema sensível. Pernambucano adora uma farmácia. Aqui em Maracaípe, se eu for ali... Eu adoro uma farmácia. Oi? Eu gosto de uma farmácia. Tu gosta de uma farmácia? Então, assim, adoro ir na farmácia. Quem sou eu para falar contra a farmácia? Porque, assim, pernambucano adora uma danada de uma farmácia. Mas eu vou te falar com tem bastante, viu? Mas veja, bastante. Mas veja só. Eu vou botar aqui para todo advogado que está me escutando aqui na ponta. Se você tivesse 2 milhões para escolher como quer usar esses 2 milhões, é um dinheiro seu, é um dinheiro do sistema OAB. Você preferiria, por exemplo, que o OAB construísse uma farmácia na sede, no segundo andar da sede, em que você vai pagar R$10 de estacionamento para conseguir estacionar, para conseguir comprar um remédio, que é mais caro do que em qualquer farmácia popular, porque a OAB só tem uma farmácia, está fazendo a segunda agora. Tu não tem poder de compra. Se eu vou negociar com um fornecedor e eu só tenho uma farmácia para comprar, eu vou comprar pelo preço cheio. Mas se eu tenho 50 mil farmácias no Brasil, eu vou comprar em volume, eu vou comprar mais barato. Então, sem dúvida alguma, foi a pior ideia do mundo. A pior ideia do mundo, usar uma quantia multimilionária para implantar a farmácia dentro da OAB. Porque, primeiro, o preço não é competitivo. De cada 100 produtos da farmácia, 99 vão ter um preço pior do que em qualquer rede de farmácias do estado de Pernambuco, porque eles têm poder de compra, poder de barganha, compram volume. Isso é o básico do básico, do básico, do básico, do básico do mundo empresarial. Quem compra volume, negocia preço. Quem não tem volume, não consegue negociar preço. Se eu só tenho uma farmácia, para que eu vou gastar R$2 milhões para fazer mais um aqui, botar outro em Petrolina, para estruturar, para ampliar, para vender isso? Não faz sentido. Se eu escutar o advogado e contar quanto foi gasto na farmácia, o pessoal nunca mais passa nem perto da OAB. Porque é o seguinte, não existe gastar uma quantia multimilionária para colocar a farmácia que dá prejuízo todo mês. Por que dá prejuízo? Porque eu tenho que gastar com farmacêutico, que tem um piso salarial que é bem acima da média. Eu vou ter que gastar com consumo de energia. Eu vou ter que gastar suprimentos com funcionários. Eu vou ter que... Então, assim, a farmácia... Eu nem sei, eu nunca vi os números da farmácia, vou pedir agora, inclusive acesso. Mas, com certeza, inequívoca, se não der prejuízo, empata. Então, com esse dinheiro que foi gasto aqui, eu faria um clube social, parecido com o Caltrim Clube, lá de Recife, que vai ter um custo de manutenção que a gente consegue muitas vezes absorver dentro do sistema OAB e teria muito mais utilidade, mais pessoas utilizariam na ponta. Então, o que basicamente governar, Glória, é escolher caminhos. E o meu caminho está muito claro. É ouvir a classe antes de tomar qualquer decisão que atinja na ponta o orçamento da entidade com relevância. Então, se eu tiver um projeto para fazer em que eu vou colocar 5 milhões, eu vou perguntar ao advogado e a advogada na ponta. Tu quer farmácia? Tu quer mais farmácia aqui? Ou tu quer um clube social? Ou tu quer uma mistura de prerrogativas em cada fora do estado de Pernambuco? Basicamente isso. O meu caminho para governar é ouvir primeiro. É não executar da minha... mas eu adoro uma farmácia. Problema teu se tu gosta de farmácia. Porque tem mais farmácia fora da OAB do que qualquer outra coisa. Tu ouviu alguém para fazer a farmácia? Não. Foi da minha cabeça. Eu achei que era bom, mandei fazer a farmácia. Então, não existe. E não é nada contra a farmácia. Mas eu acho que isso não é prioridade em canto nenhum do Brasil. Só aqui na cabeça de quem teve essa ideia aqui em Pernambuco. E você, conseguindo o pleito, o que é que você vai fazer sobre esse assunto das farmácias? Eu vou ouvir a classe. Se for vontade da classe, que sabendo que ela vai pagar mais caro, pagando o estacionamento de R$10 para descer, para comprar na OAB, ela quer que permaneça, vamos permanecer. Mas a minha ideia, interesse inicial, é antes de tomar qualquer decisão, verificar o impacto disso, mas trazendo para a classe o poder decisório de tudo. Ele vai saber quanto foi gasto, cada real que foi gasto na construção, na implementação, na reforma e tudo mais e tal, e ele vai decidir na ponta se ele quer que aquele dinheiro continue sendo usado para aquilo ou se ele quer que a gente remaneje para outra finalidade. Mas veja, se a gente for tirar a farmácia, a gente vai colocar uma rede de farmácias no lugar em que vai pagar pelo aluguel do espaço
Vou pegar uma Drogazil da vida. Drogazil, tem aqui um espaço. Tu quer explorar esse espaço? Tu vai ter que pagar tanto para explorar esse espaço aqui dentro do sistema OAB. Então, ao invés de gastar para implementar um negócio que não é meu know-how, a OAB não tem know-how para farmácia. Eu vou pegar alguém que vai pagar para explorar aquele espaço. É muito mais inteligente. Eu não sei quem tirou essa ideia de jirico da cabeça para fazer um negócio desse sem ouvir a classe primeiro e sem entender nada do mundo empresarial. Chega até a ser estranho esse... Estranho, eu não tenho know-how para isso, para que eu vou fazer isso? Então, se for para tirar, a gente bota outro no lugar e torna a operação lucrativa. Não sabia que advogado tinha conhecimento de farmácia. Veja, cada medicamento. E quando ele souber o tamanho do investimento que foi isso aqui, é que ele vai, entender, se indignar assim, na plenitude, entendeu? Mas vamos guardar isso para o tempo apropriado. Sim. Almi, veja só, a pessoa estuda bastante tempo para ser um advogado. Sim. Aí depois disso tem que fazer provas e etapas e mais etapas. Você acha que uma prova vai qualificar? Eu sou completamente a favor do exame de ordem. Completamente a favor. Inclusive que ele seja mais rigoroso do que é hoje. Pra você ter ideia, eu sou a favor do exame de ordem e defendo que seja ainda mais rigoroso do que é hoje. Porque a faculdade não prepara ninguém para o exercício da advocacia. Vai depender muito do individual de cada um. Almi, mas na medicina não precisa, em tal profissão não precisa. Mas não existe um modelo, nem no Brasil, nem no direito comparado, de uma profissão com tanta gente. E tanta gente do bem, que passou 5 anos na faculdade se preparando, mas que para exercer a advocacia, para que alguém constitua ele como procurador, para defender ele no tribunal, eu preciso ter certeza da habilitação dele. As faculdades hoje não são capazes, porque muitas vezes a finalidade é financeira, mercadológica. Elas querem mais gente fazendo para ter um retorno Por maior. Por isso que tem esse número, né? Exatamente. Então, assim, acho que a gente não tem maturidade hoje para cogitar sequer a possibilidade de abolir o exame de ordem. Eu sou a favor não só do exame de ordem, mas que ele seja, cada dia, mais exigente, para que só estejam no mercado, enquanto advogados e advogadas, pessoas efetivamente qualificadas para exercício do ofício. Você também é um ativista, não é isso? Eu me coloco. Tu se coloca como ativista. Quais são as principais formas que você, ou características que você faz para justamente conquistar mais, que as pessoas elas abracem mais a sua causa? Veja, eu me coloco sim como ativista social, como uma pessoa, na verdade, que se coloca à disposição não só da advocacia, mas de toda a sociedade para servir. Então, eu sou aquela pessoa que tem um trabalho social, assistencial, que eu nem costumo trazer a público para não pensarem que a gente quer se valorizar em cima dele. Mas, basicamente, no que a gente pode trazer a público, no que a gente pode trazer aqui e colocar, eu digo a você que minha missão tem a ver muito com os direitos sociais. Então, assim, de alguma forma, não é só disseminar conhecimento. Disseminar conhecimento é muito importante, participar de ações sociais em comunidades é muito importante, mas eu acho que a minha contribuição mais cirúrgica é um dia deixar um legado muito interessante no sistema OAB, mas mais do que nunca, qualificar a discussão de direitos sociais, não só no Conselho Federal da OAB, mas nas casas legislativas. Então, assim, esse papel de escutativa, de disseminar informação para que a gente possa escutar na ponta e contribuir onde tem poder de fala, eu acho que talvez é a minha missão que eu quero deixar como legado, quando eventualmente forem estudar o que a gente construiu ao longo da nossa trajetória. Almi, o que é que você achou do governo Bolsonaro? Veja, eu acho que o governo Bolsonaro, ele chega ao poder ali em 2018, numa eleição que teve aquele fator, a facada que o Bolsonaro levou e tudo mais. Naquele momento, o atual presidente Lula estava inelegível, e foi um governo de que ele pregou mudança. Então, o brasileiro estava cansado, de uma forma geral, do que estava acontecendo. A gente tinha muitos escândalos de corrupção aparecendo manhã, tarde, noite, madrugada. Então, o povo brasileiro deu uma chance ao presidente Bolsonaro, acreditou eventualmente nos propósitos que ele se colocou à disposição para tocar. Mas eu acho que, assim como está acontecendo com o governo Raquel, foi um governo de alguns acertos, mas um governo de mais erros do que acertos. E aí você me pergunta, Almi, então se você acha que foi de mais erros do que acertos, você tem algum espectro político? Você é de direita, você é de esquerda, você é de centro? Não. Eu não me coloco em nenhum espectro político. Se fosse uma prova de múltipla escolha aqui, que eu tivesse que estar em algum canto, eu estaria no centro.
Eu hoje, na verdade, eu respeito muito a direita, eu acho que tem muita coisa boa na direita, o papel de organização que a direita prega, eu acho que é algo positivo, ao menos na essência, assim como tem muita coisa boa na esquerda. Eu acho que as pautas sociais da esquerda conectam muito com minha atuação também. Mas quem quer ser presidente da OAB não pode ser nem esquerda, nem direita, nem centro. Então, eu realmente não tenho espectro político nenhum, mas acho que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, andou muito mal na questão das vacinas, deixou uma mensagem muito ruim para toda a sociedade na questão das vacinas, e acho que isso teve um fator muito grande, inclusive na reeleição dele, quando ele perde a eleição, por muito pouco também, por uma fração pequena. Mas acho que é um governo que teve acertos também, e assim, que tem coisas boas, tem alguns legados interessantes que foram deixados, mas também tem muita coisa negativa que faz, eventualmente, muita gente nem imaginar, nem cogitar que um dia ele volta. Assim como eu respeito muito quem acha que ele acertou em absolutamente tudo. Eu sou um democrata. E um democrata tem que aprender, tem que saber conviver com opiniões divergentes. Então, assim, eu acho que todo governo tem erros e acertos. Então, falei da Raquel, poderia falar do prefeito João também, que tem um governo com aprovação de 75%. Hoje ele seria reeleito com o pé nas costas, inclusive, prefeito do Recife. Então, só teve acerto no governo dele? Não. Também tem erros que a gente pode citar, inclusive, num outro momento, mas é um governo que hoje tem mais acertos do que erros. Tem mais, então, assim, o de Bolsonaro, eu acho que teve mais erros do que acertos. O de Raquel hoje tem mais erros do que acertos. E o de João tem mais acertos do que erros hoje, tanto é assim que ele tem popularidade lá em cima. Então, tu é eleitor de João, de Raquel, de Bolsonaro, de nenhum desses. Então, assim, quem quer eventualmente presidir uma entidade de classe do porte da OAB não pode ter lado. Então, eu não sou direita, eu não sou esquerda, eu não sou Raquel, eu não sou João, eu não sou Bolsonaro, eu não sou Lula, eu sou advocacia, meu partido é advocacia. Certo. João, o Almir, desculpa, sobre Alexandre de Moraes, sobre as decisões dele, o que é que você acha sobre as decisões de Alexandre de Moraes? Eu acho que são decisões que na visão de muitos, tem uma razão de ser, porque a gente passou por um processo ali de quase golpe na visão de alguns. Então, assim, boa parte das decisões é em nome do Estado Democrático de Direito, em nome do Estado Democrático de Direito, mas há decisões que, sem dúvida alguma, apesar de respeitar o ministro, há um excesso latente e flagrante. Teve uma decisão recente em que ele era vítima, acusador e julgador. Vítima, acusador e julgador. Isso não existe no sistema processual brasileiro. Então, assim, há decisões que eu acho que perderam a mão. Há decisões com as quais eu vou concordar, que foram proferidas num momento muito importante da nossa história democrática, mas a gente não pode eternizar decisões que fogem ali da curva sobre, entendeu, o argumento de que não, mas é em nome do Estado Democrático. Sim, mas até quando eu vou ter excesso, até quando eu vou ter abuso? Então, acho que tem acertos, mas acho que o ministro Alexandre também vem errando a mão em várias situações. Ok. Considerações finais, Almir, vou pedir para que você faça olhando ali para a câmera. Sim, Glória, foi um prazer gigante estar aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade de participar de um podcast que, repito, nunca fui num podcast com uma estrutura tão incrível como a sua, com energia surreal, com um camarim ali, com um bastidor arretado. Agradeço ao meu amigo Major também. Major, na verdade, foi o responsável. Não. Como é o nome desse Major? Major, na verdade, é porque é meu amigo, é meu contemporâneo de faculdade. Sim. Mas Major é meu João Taveira, entendeu? Esse é meu querido amigo, meu querido irmão, é um cara que eu tenho uma consideração, um respeito tão grande, tanto quanto eu tenho por Elivelton Lacerda, que é também aqui um mago do mundo empresarial, um grande ativista, um grande empresário, um grande amigo também. Então, de uma forma geral, foi um prazer. Espero poder voltar depois do dia 1 de janeiro, numa outra condição, inclusive, para a gente refletir sobre o podcast de hoje e falar, se Deus quiser, do que tem de novidade para toda a advocacia pernambucana. Obrigado, Glória. Obrigado, meu Major Joãozinho Taveira. Obrigado, Elivelton. Obrigado toda a audiência que nos acompanha. Espero que gostem ali do resultado final. É de coração. Eu tenho um defeito que muitos acham que é a virtude de ser muito franco. Então, você nunca vai me fazer uma pergunta e vai ficar sem resposta. Mesmo que eu agrade ou desagrade alguém, eu prefiro, na verdade, tentar colocar de coração o que é que eu penso sobre cada assunto. Não, muito esse obrigado. momento aqui foi muito importante, né? Tirou várias dúvidas, esclareceu. O pessoal que são seus eleitores também
também vai ter boas reflexões do que você colocou aqui, a sua trajetória também, parabenizar por toda essa tua trajetória, né, impressionante na advocacia. Desejo todo sucesso para você. Obrigado. Tá certo, Almir, nessa sua trajetória. E vou voltar, viu? Vou voltar aqui, se Deus quiser, depois do dia de janeiro. Bote aí no calendário já, viu, Major? Que a gente vai voltar aqui e vai fazer história junto. A gente faz uma dupla aí com o Major, não é isso? Meu Joãozinho Taveira, valeu. Gente, muito bem-vindo, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui conosco nesse momento. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, NECast Oficial. Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas possam também escutar e ver as histórias que hoje foram passadas aqui, né? E que se inspirem, né? Para outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo NECast. Tchau. Valeu. Um abraço, pessoal.